Entrando aqui na página do nosso Facebook. Oi. Eu tinha... Oi. Testando aqui serviço de som. Testando. Eu tinha sido... Testando. Só pra ver aqui o som, tá legal. Pra ver se tá legal. Testando. Essa minha falta do que fazer, né? Às vezes dá um trabalho. Essa minha falta do que fazer às vezes dá um trabalho. Essa minha ociosidade, né? Um ocioso incomoda muita gente. Um ocioso incomoda muita gente. Um ocioso incomoda muito mais. Então o que é que acontece? A gente tá entrando aqui na página do nosso Facebook. São 10h10. Meu reloginho, deixa eu ver, 10h10 aqui, 10h10 ali. Todos os relógios aqui perto de mim, tá tudo 10h10 da manhã. A gente vai estar deixando aqui mais uma reflexão bíblica. Apocalipse capítulo 3, do 14 ao 22, né? Apocalipse 3, do 14 ao 22, Igreja de Laodiceia, né? E eu tava me lembrando de algo, antes da gente começar a reflexão. Uma pessoa chegou para mim, né, faz tempo, e disse que não conseguia aceitar a pregação do Evangelho, porque a pessoa dizia assim: Messias, eu não creio no Evangelho porque a Bíblia foi escrita por homens, né? E já que foi escrita por homens, a pessoa bota ali no papel o que quer, né? Aí eu falei para ele: não dá pra gente trazer aqui em questão de 2-5 minutos uma argumentação, né? Toda uma argumentação teológica, porque é uma coisa muito extensa. Em 2 minutos, 5 minutos não dá para você apresentar toda uma argumentação teológica com todos os pontos que comprovam que a Bíblia, apesar de ter sido escrita por homens, foram homens inspirados por Deus. Mas eu vou te dizer só uma coisa aqui. Tu sabe qual é a maior prova que a Bíblia, ela realmente foi inspirada por homem? Ela foi inspirada por Deus. Não é fruto da invencionice, da engenhosidade humana, né? É o fato de o que está nela contraria as nossas vontades, né? Você vê que, por exemplo, as músicas do mundo, faça uma análise, as ideias, os pensamentos, as músicas que tocam aí no mundão, né? A maior prova que determinadas músicas são fruto da mente humana é porque as músicas, elas falam do que o homem quer, do que o homem ambiciona, do que o homem vive, né? São coisas ali que falam muito da vontade do ser humano. E quando tu vai para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, ela vai totalmente contra a nossa vontade, né? A gente quer entrar no largo e a Bíblia diz que tem que entrar no estreito. A gente quer ir pela esquerda e a Bíblia diz: não, vá pela direita, né? Você vai estar vendo essa questão é por isso que existem grupos, e sempre existiram, né? Mas principalmente nos dias de hoje, grupos de ativismo que são totalmente contra a Bíblia. Chamam a Bíblia de um livro arcaico, teria de ser reescrita. Por quê? Porque a Bíblia, no que é concernente à pecaminosidade do ser humano, os pecados do ser humano, a Bíblia diz um não.
É o ser humano dizendo que quer pecar e a Bíblia dizendo, não, isso aí Deus não aprova não, né? Então essa é uma das maiores provas de que a Bíblia ela é inspirada por Deus. É essa questão dela não falar o que você... Ah, Messias, mas só que hoje existem pessoas que estão querendo, né, driblar textos, né? Não, isso é verdade. Pelo menos a gente tem visto pessoas aí que estão hoje querendo dizer que Deus está aprovando certos pecados e as pessoas usam até a Bíblia, né? Agora eu creio o seguinte, que para a pessoa poder, né, viver num determinado tipo de prática que Deus condena e a pessoa ainda dizer que a Bíblia aprova, essa pessoa tem que violentar a própria consciência, driblar, né? Então a gente foi aqui, se é que você me entende, né? Aí, até em muitas igrejas, né? Tem muita igreja, cara, e hoje tá complicado, velho. Tá complicado. Você ser um pregador fiel àquilo que está na Bíblia, porque as igrejas hoje, a grande parte delas, já disseram no outro dia que eu sou um forte candidato a me tornar um desigrejado. Não, desigrejado eu acho que eu não vou virar, não. Me tornar um desigrejado, aquelas pessoas que vão ser crente em casa. A gente pode diminuir a frequência, né? Por causa do corre-corre, né? A gente ia 3 vezes ao culto, só tá indo 2 na semana, no domingo, né? Isso acontece com a gente por causa da luta do dia a dia. Tanta coisa que acontece com a gente, né? Que nós temos uma vida secular, né? Mas desigrejado a gente não vira, não. Mas a gente sente que as igrejas hoje, realmente, eu vou falar aqui um linguajar bem popular, grande parte delas estão seguindo uma agenda. Tem uma agenda, viu, cara? Tem uma agenda. E as igrejas estão sendo condicionadas a seguirem essa agenda. Por mais que alguns vão dizer que não tem. E existe uma agenda. E essa agenda, mesmo que inconscientemente, muitos pastores, obreiros, líderes estão até de forma inconsciente obedecendo essa agenda. Sabia que existe uma agenda? Tem uma agenda, cara. O que é uma agenda? A gente vive em um sistema que é ditado pelo espírito do anticristo. Embora o anticristo ainda não tenha se manifestado, mas o espírito dele já está perambulando por aí, desde os dias da igreja primitiva. E até a manifestação pública deste indivíduo, existe uma agenda que tem que ser obedecida. Estou sendo bem claro? E muitas igrejas hoje, até os pastores de forma inconsciente, aí vai ter alguém que vai rir de mim, é um abestado, é um otário, é um Zé doidinho. Olha, perdendo o tempo dele. Não, meu senhor, você nem se tocou da agenda que você está seguindo. Existe uma agenda que tem que ser obedecida, seguida à risca até a chegada do anticristo. Muitas igrejas já estão obedecendo essa agenda. Vou dar aqui um exemplo. No meu pentecostal, tem que esfriar os crentes. Tem que esfriar. Tem que esfriar esse povo. No meu pentecostal. Tem que falar menos do momento da igreja. Tem que falar menos do batismo no Espírito Santo. Tem que esfriar o povo. Tem que deixar o povo acostumado à mornidão. Isso é uma agenda. Tu pensa que não... Tem alguém inteligente aí, por favor, pelo amor de Deus. Quase ninguém assiste as minhas lives. Estourando da 120. Mas tem alguém inteligente me assistindo aí? Eu creio que tem gente que está concordando comigo. Irmão, existe uma agenda. Os estudiosos de escatologia vão concordar comigo. Pastores que gostam de escatologia, pastores, professores de faculdade de teologia, vão concordar comigo, cara. Existe uma agenda. E essa agenda, embora muitos neguem e digam, não escutem este louco, ignorem este perturbado chamado Messias Souza, não ouçam ele. Embora muitos neguem e digam isso, existe uma agenda. Deixe ele morrendo à míngua, ignore ele, não dê cartaz para esse rapaz. Não dê ibope, não dê audiência, que é para ver se ele cala a boca. Vai ter muita gente fazendo isso com a minha pessoa e com muitos outros. E embora muitos desses neguem o que eu estou falando, é verdade, cara. Tem uma agenda que tem que ser seguida.
E um dos pontos dessa agenda é esfriar você. É fazer você achar que o certo é errado e o errado é certo. Isso faz parte da agenda. Isso aí já está tudo cronometrado, cara. Já todo o cão, o demônio, o demônio, o espírito do anticristo, cara, já está operando nesse sistema. E já está influenciando muitos de nós. Se cria toda uma agenda. O que é uma agenda? É um negócio que você anota com dia, hora, data, para quê? Para se cumprir aquilo. E muitos de nós, eu vou dizer uma coisa para você. Vou falar aqui de mim. Olha, eu não estou fazendo propaganda a respeito do movimento dos desigrejados, que diz assim: eu não vou mais me congregar, eu vou ser crente em casa. Eu, pelo menos, eu que estou falando aqui, ó, eu trabalho, vou entrar na mensagem. E além do meu trabalho secular, que é cansativo, eu também estou com um probleminha aqui na minha coluna. Já está com uns, eu já tinha, mas agravou de maio para cá, sabe? Isso está me deixando bastante cansado. E eu me tornei assim quase que um cristão domingueiro. Eu estou indo para os cultos. Olha que eu sou obreiro, viu? Estou sendo sincero aqui na minha live. E olha que eu sou obreiro auxiliar de um pastor na minha congregação. E essas coisas estão, sabe, tomando muito nosso tempo e tal. E a gente mal está pisando na nossa congregação uma vez na semana, duas, estourando. Mas o que é que acontece? Cara, tem gente que às vezes você pensa que a pessoa está pegando fogo e a pessoa não está. Tem até uma frequência boa nos cultos. Vai 3, 4 vezes no culto na semana. Mas a gente nota que essas pessoas estão obedecendo essa agenda que eu acabei de falar. Estão tudo frio, cara. Estão frio, esfriando. Aí às vezes eu fico assim, sabe? A gente tem que ter um bom discernimento para saber quem é quente e quem é frio nos últimos dias. Porque às vezes tem gente que por causa de um problema de saúde ou do trabalho não tem uma boa frequência no culto, na congregação, mas está ali fiel a Deus. E já tem gente que está todo dia e está obedecendo essa agenda que eu estou falando. A agenda que consiste em esfriar o cristianismo. Dizer que agora o certo é errado e o errado virou certo, né? Messias, tentando para entender essa nossa rápida introdução, né? Existe uma agenda aí, cara, por mais que as pessoas neguem. E nós estamos, de forma inconsciente, obedecendo essa agenda. E uma das coisas que essa agenda também quer é fazer você se distrair. Essa agenda quer te distrair. Existem pregações que não servem para te despertar, é para te fazer dormir. Irmão, pregação verdadeira é aquela que me sacode, te sacode e diz: acorda. Acorda, Jesus está voltando. Não. A agenda quer colocar você no berço. Os pregadores que obedecem a essa agenda quer colocar você e eu no berço e fazer assim: dorme, neném, que a cuca vem chegar, que a cuca vem pegar. Papai, mamãe foi à feira, papai foi trabalhar. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Mamãe foi à feira, papai foi trabalhar. Tu sabia, irmão, que existem pregadores e pregadoras que não despertam ninguém? Não desperta ninguém. Só serve para botar o povo para dormir. Dorme, dorme, igreja. Tá tudo muito bem, igreja. Jesus não vai voltar agora, igreja. Dorme, Virgem Nécia, dorme. Não, igreja, não precisa pegar azeite, não. Não compre azeite. Não se preocupe em ter azeite de reserva. Durma, minha querida, tudo vai dar certo. Essa é uma agenda. Tem alguém inteligente me ouvindo aí? Nós, de forma inconsciente, estamos obedecendo essa agenda. Você que diz que é pregador e diz que eu só falo besteira e perco meu tempo. Você está obedecendo essa agenda. Você não está despertando ninguém. Você está botando o rebanho para dormir. Botamos todo mundo no berço, na rede, dizendo: dorme, neném, que a cuca vem chegar. Não se preocupe, não precisa ter azeite de reserva. Não, pode dormir um pouquinho mais. Pode dormir um pouquinho mais. Jesus não vai voltar agora, não. Vai, continua, macho, obedecendo essa agenda. Messias, tu tem uma agenda? Tenho. Eu todo dia estou orando para não abandonar ela. Cadê, Messias, a tua agenda? Os pregadores hoje só estão servindo para isso. As pregadoras, 99%, não está despertando ninguém para a realidade do inferno e para a realidade da volta de Jesus. Tem um bonitinho aí na internet pregando que ninguém tem que temer mais nem o inferno, viu? Tem que temer sim. Olha a argumentação dele. Não, eu amo Jesus
é pelo que ele é. Ele não tema o inferno, não. Pois tema, a Bíblia diz. A Bíblia diz. Não tema o homem e o que ele pode fazer. Temei antes aquele que depois de matar ainda pode lançar no inferno. É a Bíblia que diz tema. É para temer mesmo. Não fosse para temer o inferno, a Bíblia não dava tanta advertência a respeito do inferno. Bonitão. Não lê Bíblia e quer dar uma de bonitão, de influencer gospel. Eu não sou influencer não, eu sou apenas um pregador. Que eu tenho esse prazer em pregar, entregar de graça aquilo que Deus me deu de graça. Tá entendendo? Não tá obedecendo uma agenda, irmão. Tá botando todo mundo pra dormir aí. Vocês pregador rei. Faz uma zoada danada. Tem uns até que dizem manifestar dons, né? E os dons é somente para botar o povo para dormir. Dorme, igreja. A bênção já está chegando. Dorme, igreja. Aí a igreja, não, eu ouvi uma mensagem que eu tenho que comprar azeite, eu tenho que ter azeite de reserva. Mateus 25. Aí o profeta diz, não precisa não, pode dormir. O nosso Deus, ele não quer ver você agoniado, atribulado, ele quer ver você descansando. É para isso que nós estamos trabalhando nos últimos dias. Aí você diz que nós não estamos obedecendo uma agenda, mas nós perdemos totalmente a palavra é sensibilidade das coisas, né? Tudo bem, mas vamos ler a Bíblia, bora. Apocalipse capítulo 3, do 14 ao 22. Apocalipse 3, do 14 ao 22, né? E é uma dificuldade, né, do povo se posicionar em questão de escatologia, né? Então os obreiros nossos aí que sobem nos púlpitos, é uma luta para falar de escatologia, volta de Jesus, né? É um negócio que tá assim, foi o que eu falei para você. É uma agenda. E essa agenda, ela diz, bota todo mundo para dormir, deixa todo mundo tranquilinho, não fale a respeito do inferno, não diga que Jesus está voltando, e também não. E os pregadores, que são muito alarmentos como o Messias, criam uma situação para afastar esses caras. É uma agenda. É uma agenda. E tem outra, tem ministério por aí que trabalha desse jeito. Nós não queremos obreiros autônomos. Tem ministério por aí que trabalha assim. Nós não queremos obreiros autônomos. O que é o autônomo? É o que pensa. É o que não é robotizado. Nós queremos alguém na frente que seja robotizado e condicionado a botar o rebanho para dormir. O obreiro que é autônomo como o Messias, que pensa muito, descarta. Ou então dá um susto nele, espanta ele daí. Entristece, contrista. Tem até algumas argumentações. Eu vou ser linguarudo nessa manhã, viu? Isso está acontecendo dentro das Assembleias de Deus. Quem tem que brilhar são os pastores. O obreiro não pode brilhar não. Irmão, e quem foi que disse que nós temos para brilhar no púlpito? Nós temos que reverenciar as nossas autoridades eclesiásticas, respeitar. Pai do Senhor, respeite o seu pastor. Mas quem tem que brilhar é Jesus. Esse negocinho aí de ficar botando o obreiro que prega muito na geladeira, isso aqui é live de pregador, viu? Isso aí pra mim é a agenda. É a agenda. Tem um canto aí que vou entrar no texto agora. Um amigo essa semana perguntou para mim, Messias, por que tem Assembleias de Deus que o foguinho, que o nosso símbolo da Assembleia de Deus é o foguinho? Por que o foguinho agora não é mais vermelho e amarelo, é cinza? Aí eu respondi, é porque o fogo se apagou. Um amigo meu perguntou para mim, mandou uma foto, Messias, o foguinho de vocês não devia, não era assim? Eu nunca vi fogo cinza. É porque já se apagou faz tempo. E os caras de pau estão lá, ó. Nós mesmos, de forma subliminar, estamos dizendo, não tem mais fogo, irmão. É tão provado que até o nosso símbolo não é mais um fogo amarelo e vermelho. Virou cinza. Mais tarde tu me expulsa. Vamos vender o nosso peixe. Mais tarde tu me expulsa, amanhã tu me dá um susto, amanhã tu faz uma maldade comigo. Tudo bem? Apocalipse 3, do 14 ao 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o amém. Aí tu não lê Bíblia? Isso que tu tá estranhando. Tu não lê Bíblia, tu não pensa, tu passa o dia pensando no jogo do Fortaleza, do Ceará, preocupado com a novela, com os afazeres do dia a dia, nada contra. Por isso que tu tá do jeito que tu tá.
está distraída demais. Apocalipse 3, 14 ao 22. E ao anjo da igreja que está aqui é proibido para neófitos. Não é proibido para 18 anos, não. Aqui é proibido para a segunda faixa etária espiritual. Aqui não é para neófito. Se você está acostumado a comer somente nissim, miojo, biscoito recheado, aqui é mocotó, com tutano. Não é não que você vai passar mal. Apocalipse 3, 14 e 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto: diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, e estou enriquecido, nada tenho falta. E não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, se pois zeloso e te arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu li Apocalipse capítulo 3, o 14 e o 22. Carta essa endereçada à igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Eu vou separar aqui alguns pontos de cada um dos versículos e vou fazer aqui apenas algumas aplicações práticas. Tudo bem? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto: diz o amém, a testemunha fiel. Jesus, quando vai se apresentar para a igreja de Laodiceia, ele se autodenomina como quem? Como a testemunha falsa, né? Testemunha duas caras, testemunha comprada, né? É assim que Jesus se refere a ele mesmo, né? Não, Jesus é a testemunha fiel, né, irmão? Então, em que sentido Jesus foi uma testemunha fiel? Em primeiro sentido, é que o que ele tinha para fazer, o que ele tinha para falar, ele foi até o fim, até morte de cruz. Antes de Jesus ressuscitar, ele passou por todo um processo. Foi rejeitado, pregou a verdade, negaram ele, foi crucificado, né? E não negou. Teve um momento que até ele disse: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. A oração lá no Getsemane, mais depois ele disse: mas não seja conforme a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então veja que nesse sentido Jesus foi uma testemunha verdadeira, né? É que o que ele tinha para fazer, ele fez até o fim. O Filho de Deus foi nesse sentido. Em que outro sentido Jesus foi uma testemunha fiel e verdadeira? É que ele só falou a verdade. Então, meu filho, se você está vendo alguma coisa de errado na tua igreja, a culpa não é de Jesus. Se você está vendo alguma coisa de errado no meio dessa membresia, a culpa não é de Jesus. Se frustre com as pessoas, mas não se frustre de Jesus. Mude de igreja, mas não mude de Senhor. Mude de bairro, mas não mude de mestre. Tudo bem? Não estou mandando você sair da tua igreja, não. Só estou dizendo uma coisa. Se frustrar com as pessoas é até aceitável e é normal. Só não se frustre com Jesus. Por quê? Porque ele é a testemunha fiel e verdadeira. Jesus nunca mentiu. Ele falou: vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo que Jesus falou está se cumprindo. Ele só falou a verdade. Então, se tu está vendo alguma coisa de errada nessa tua membresia, dessa tua igreja, não vá se desanimar de Jesus, não. Não vou mais ser crente, não. A culpa é desse povo que não quer se converter. Jesus é que é fiel, irmão. Deus é fiel. Não fico botando não vou mais ser cristão, não. Porque no meio dessa igreja é só falsidade, é uma membresia que usa de astúcia, é cheio de conversa, falsidade. Tu conversa uma coisa com a pessoa, pensando que a pessoa é amiga, sendo que a pessoa está fazendo jogo duplo. Isso aí é ele. Jesus não, ele é fiel e verdadeiro. Jesus não participa de conspirações. Por quê? Porque ele é fiel. Eu até falei uma certa vez, vou repetir. Não que eu esteja aconselhando você a fazer isso. Se for preciso, mude de bairro de igreja, mas não mude de Senhor. Não que eu esteja aconselhando você a fazer isso. Sabe por quê? Porque Jesus não tem culpa, não. Se você está vendo muita, desculpa a expressão, muita sacanagem no meio desse povo que se diz crente, a culpa não é de Jesus.
A culpa são de algumas pessoas que ainda não passaram a se tornar trigo. É joio, Jesus nunca mentiu. O joio vai crescer no meio do trigo. Por que tu acha que eu nunca, apesar dos pesares, eu ainda estou por aqui pregando? Sabe por quê? É porque eu não estou ligado com o joio não, meu filho. Eu estou ligado, é com Jesus. Jesus é a fiel testemunha. Jesus não tem culpa dessa marmota aí que está acontecendo aí não. Gente falsa. Diz uma coisa, mas diz que é santo, mas se pudesse tinha dado era um soco na nossa cara. De crente só tem o nome. O cara diz que é evangélico, mas se for necessário fazer aliança até com o macumbeiro para poder derrubar o outro, ele faz. Pô, eu sou crente, mas vem cá, macumbeiro, tu não gosta daquele rapaz não? Gosto não. Pois vamos fazer aqui uma aliança para nós acabar com ele? Não vai pregar isso contra as crianças não. São as crianças. Crianças. E é engraçado que eu vejo um monte de gente por aí, irmão, nas igrejas, dizendo assim: ah, o povo aqui tudo é criança. São crianças. Eles não podem receber um tipo de mensagem como do Messias. É interessante, né? É criança para receber uma mensagem séria. Agora, para você subir muitas vezes no altar da igreja, dar ocupação na igreja, não é criança não, né? Meu filho, eu não daria o volante de um ônibus cheio de gente na mão de uma criança, não. Uma vez disseram isso para mim: Messias, sabe por que eu não chamo você para pregar aqui? É porque tu prega muito sério. E aqui o povo ainda é criança. O povo carece de um crescimento. Aí depois que o povo crescer, nós te chama. Aí eu fiquei: pois se é criança, não bota esse povo em cargo de igreja não, cara. Porque cargo e ocupação em igreja é coisa séria. Tu tinha coragem de entregar o volante de um ônibus com 20 pessoas dentro na mão de uma criança? Tu tinha? Não, é legal pra... né? Não, é criança. Pois então desce tudinho do altar, cara. Ei, pastor, tu que não deixa os membros ouvir uma mensagem dura porque tudo é criança, tira tudinho dos cargos da igreja. Que cargo é pra gente que tem maturidade, não é pra criança não. Não é criança, são crianças? Pois tira, desce do altar essas crianças. Homem eu trato como homem, e criança eu trato como criança. Pois então dessas crianças tudinho, desocupa as crianças, tira as crianças da regência, tira as crianças da frente dos cargos de igreja. Já que eles não podem ouvir mensagens sérias. É tudo criança, né? Então tira tudinho. Bota adulto. É botar neófito. Mas Jesus não tem culpa, tudo bem? Eu sei... Opa. O Messias começou. É não, irmão, é a verdade. Eu vejo por aí um monte de gente dizendo: aqui a gente não prega mais a verdade, porque aqui todo mundo é muito criança ainda. Vamos ter pena das crianças. Quem mata criança é Herodes. Aí eu respondi: pois se é criança, tira esse povo das ocupações da igreja. Regente de coral, obreiro nas igrejas, auxiliando pastor. Pois desce essas crianças, tira dos carros, irmão. Não é criança? Eu não entregaria um ônibus com 20 pessoas dentro na mão de um motorista criança. Um menino de 5 anos de idade. Eu não. É engraçado, né? Para ouvir exortação é criança. Agora é para poder dar oportunidade não é criança não, né? Você vê como nós somos incoerentes. Por isso que tem canto por aí que o povo não deixa, nem me pergunta nada. Por isso que tem canto por aí que às vezes o povo vê uma coisa estranha e não chega. Mas vocês vêm cá, o que é que está acontecendo? O povo tem medo de eu abrir a boca. Eu sei as tuas obras, que nem as, em todo canto que eu vou é assim. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fora frio ou quente. O que é que Jesus quer dizer aqui? Eu queria que você fosse frio ou quente. Biblicamente falando, frio é incrédulo, quente é crente. Aí Jesus disse: eu queria que tu fosse uma coisa ou outra. Por que tu não se posiciona? Tu não é nem incrédulo nem é crente. Tu tá entendendo? Irmão, a pior coisa que existe é a indecisão. Existem dúvidas que são boas. Por exemplo, uma dúvida que é boa é aquela dúvida que, tipo assim, te faz buscar mais. Às vezes tu lê um texto bíblico e tu fica: será que é isso? Será que não é? Aí tu começa a estudar para entender, tá entendendo? Existem dúvidas que fazem você avançar, que você quer aprender. Agora, meu filho, tem dúvida que não presta não. Uma delas é aquela que a pessoa fica: eu sou do mundo, eu sou da igreja,
Eu sou do mundo. Eu sou da igreja. Eu sou do mundo. Eu sou da igreja. Eu sou do mundo. Eu sou da igreja. Isso paralisa a pessoa. Sabia porque que existem muitas igrejas por aí? Uma das razões de muitos desses teus membros aí ainda ser criança, eles não cresceram porque eles ainda estão na dúvida. A criança, a dúvida deixa a pessoa estagnada. A pessoa não avança. A pessoa fica, eu vou para lá ou vou para cá? Eu vou ou fico? Sodoma e Gomorra ou vou para o céu? É indo para frente, olhando para Sodoma e Gomorra. Virou estátua de sal, por isso tem negócio do movimento. Jesus não batiza estátua no Espírito Santo. É por isso que eu não chamo o Messias para pregar na minha igreja. O Messias prega pesado e aqui todo mundo é muito criança ainda. Pois você é criança repetindo, meu amigo. Tira esse povo de ocupações que eles têm nas igrejas. Repetindo, eu não entregaria um ônibus com 20 pessoas dentro na mão de um motorista com 5 anos de idade. Responsabilidade, né? Interessante, né? O texto vai dizer, Jesus dizendo, eu queria que tu fosse Apocalipse 3,15, né? Eu queria. E tem, irmão, e essa questão de infantilidade espiritual é uma coisa de espiritualidade, viu? Não é questão de idade, não. Porque às vezes tem pessoa que tem 60 anos de idade, mas é uma criança espiritual. Cheio de trique-trique, gueri-gueri, tá entendendo? Trique-trique. O pastor tem que fazer a vontade dele, a vontade dela não pode contrariar. Porque se contrariar, vão todos se embora. A gente pode contrariar os pebinha réis, crente rei peba, né? O Messias é só um. Não tem família, não tem ninguém. Se o Messias faltar, não faz falta nenhuma numa igreja. Por quê? Porque ele é um cara só. Não tem ninguém, não tem, né? Agora uma família de 7, 8 pessoas. Aí a gente não pode contrariar, não, né? Tem igreja por aí que funciona assim. Sabia que tem igreja por aí que funciona assim? A pessoa olha para o que, né? Eu não vou contrariar esse povo, não, porque são 8 pessoas. Se eu contrariar essas crianças, vai-se embora todo mundo. Aí-se embora o criança pai, a criança mãe e as crianças mesmo. Aí eu fico só. E o Messias? A gente pode acabar com a vida dele. Ele é sozinho, não vai fazer falta não. Tem igreja por aí que é desse jeito. Aí também já tem igreja que pensa assim, ó. Nós não podemos perder os membros de influência. Agora membro rei fraquinho, a gente pode cuspir em cima, gritar, pode humilhar, pode acabar com a vida dele. Deixa ele morrer, não vai fazer falta não, né? Tem muita igreja por aí no meu ministério que amanhã é culto de missão, viu? Tem muita igreja por aqui da onde eu me congrego que amanhã é culto de missão. Vamos ganhar muitas almas, né? A gente não está cuidando nem dos de casa, irmão, nem do psicológico dos de casa. Uma pessoa se ausenta, a gente não tem coragem nem de mandar o zap perguntando como é que a pessoa tá. Sabe por quê? Porque nós estamos torcendo para ela sair. Hoje está tão fácil a gente se comunicar com as pessoas, né? Aquela pessoa que a gente sabe tem um carinho pela pessoa e às vezes a gente não demonstra mais para também não sufocar. Aí quando a pessoa falta, né, no culto, não sei se você já passou por isso, tá logo aquela coisa, você manda usar para a pessoa. Por quê? Porque você sente falta. Agora quando a gente está torcendo para a pessoa sair e ir embora, eu estou fazendo parte dessa conspiração maligna para que alguém saia do meu ministério. Aí eu quero que vá-se embora mesmo. Tomara que a doença vá logo pro leito, morra. Irmão, a gente está com a mente tão cauterizada que a gente não sente mais nada. A gente esfriou em todos os sentidos, né? Nesse sentido, né? Então o que é você ser morno? É você não ser nenhuma coisa nem outra. Beleza? É o versículo 15 do capítulo 3 do Apocalipse. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fora frio ou quente. Você é morno, né? O versículo 16. Assim porque és morno. E o que é ser morno trazendo por dia de hoje? É você ser uma pessoa que não é uma coisa nem outra. Nem é crente, nem incrédulo, mas está na igreja. É morno. É aquela pessoa que não vai nem fica, não vai nem fica, não vai nem fica. Nem se converte, nem se desvia. Assim porque és morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Né? Quando é que você vomita? Você vomita quando você está enjoado com alguma coisa. Tu já viu alguma coisa para te deixar, desculpe aqui a expressão, com nojo, se tiver vontade de provocar? Desculpa aqui, eu vou fazer uma imitação. Estou na minha live, né? No culto da igreja eu posso ficar mais à vontade.
E Jesus faz isso quando? Bíblia, Apocalipse, igreja de Laodiceia. É quando ele vê uma igreja que não é nem crente nem descrente. Está em cima do muro. Aí a Bíblia diz que no mundo espiritual Deus fala assim, ó. Já parou para pensar que tem gente por aí, irmão? O cara é bonito. O cara, ele, ela, a menina, o irmão, a irmã, o varão, a varoa é cheirosa. A varoa é cheirosa, é linda, irmão. Pensa tua irmã bonita. Cabelo arrumado até aqui assim, ó. Vestido todo alinhado. Pelezinha bem limpinha, bem tratada. O irmão com a barba feita. E Jesus, ó. O povo fazendo assim, ó. Rapaz, dá um gosto tão bom de ficar perto dessa irmã. Porque ô irmã cheirosa. Até as irmãs dizem, rapaz, irmã tão cheirosa. Né, irmã, né? A irmã é mais assim que eu, claro, né? Eu gosto de mandar abraçando o homem, né? Mas irmã é uma mulher diferente, né? A irmã dá um abraço na outra. Pode dar vontade de abraçar essa irmã, porque mulher que perfume é esse? Mulher cheirosa, né? Aí o irmão todo bonitão, né? A igreja passa, a irmã passa o irmão. Aí a igreja fica assim, ô cheiro, mulher cheirosa. Olha o vestido dessa irmã, cara. Olha o cabelo dela. Rapaz, mano, não tá um cheiro nesse teu cabelo. E Jesus fazendo assim, ó. É tu achando essa irmã cheirosa. E Jesus fazendo assim pra ela, ó. Por quê? Porque ela é morna. Tu tá agradando todo mundo, irmão. Tu tá agradando todo mundo, irmão. Mas Jesus lá no céu tá vomitando pra essa igreja. Jesus tá vomitando. Uma vez chegaram pra mim, né? Perguntaram que perfume eu usava. Aí eu... Não, assim, sabe? Eu cuido assim do básico, sabe? Eu só não vou andar igual um gambá. Mas eu não gosto dessas coisas. Eu não sou eu, não. Eu não gosto dessa coisa de você chegar num canto e você chegar com... Sabe aquela coisa do perfume? Cheguei, todo mundo sabe que você chegou. Eu não gosto dessas coisas. O básico, é claro. Eu não vou andar, né? Igual um gambá, pelo amor de Deus. Mas a pessoa disse uma coisa comigo, né? Que a pessoa é aquela pessoa que, né? Vamos ter que andar... Desculpe aqui a expressão, né? Podre de perfume. Aquele perfume que... Né? Aí, beleza. Tem homem que é assim. Tem homem que, meu Deus do céu. É um cheiro. O cara é... Manda com o melhor perfume. A irmã. O irmão passa. Todo mundo... Ah, o irmão tá tão cheiroso. Um cheiro bom. A irmã... Ô, mulher cheirosa. Até as irmãs, né? Mulher, o que é que tu passa nesse teu cabelo? É tu achando esse irmão, essa irmã cheirosa. E Jesus fazendo assim pra eles, ó. Eu tô com enjoo. Jesus. Tu gosta dele, tu gosta dela, mas Jesus, ó, todo mundo te acha cheiroso, todo mundo te acha cheirosa. Tu é linda, minha flor. Mas Jesus tá fazendo, sabe o que pra tu e pra tua igreja? É isso, ó. Por quê? Porque tu é morno. Tu não sabe o que tu é. Tu não sabe se tu é crente, se tu é macumbeiro, se tu é católico, se tu é feiticeiro, se tu é maçom. Tu ainda não decidiu. Por isso que Jesus tá fazendo assim pra tu. Tu não sabe ainda se tu no mundo espiritual tu tá indo pelo estreito, pelo largo. Se no mundo espiritual tu é do lado direito das ovelhas ou tu é do lado esquerdo dos bodes. Sabia que no mundo espiritual existe a esquerda e a direita no mundo espiritual? Tu sabia que no mundo espiritual não é só o mundo político aqui da terra, não. No mundo espiritual existe a política do reino. Tem a esquerda e tem a direita. Capítulo 25 de Mateus. Jesus ele vai colocar as ovelhas do lado direito e os bodes vai para a esquerda. No mundo espiritual, irmão, tem que ainda não escolheu se é direita ou se é esquerda. Eu sou direita. Eu não sou esquerda não, viu? Tu é muito linda, tu é muito cheirosa, mas tu é da esquerda. Bode cheiroso. Bode cheirosa. Não, e até os porcos têm seus momentos de higiene pessoal, né? A porca lavada tomou um banho, mas depois volta para a lama. Até porco se cuida na Bíblia, né? A porca lavada. A porca lavada toma um banho, a porca fica linda. Mas depois volta pra lama. Mas depois a porca tomou outro banho. Volta pra lama, tomou outro banho, volta pra lama. Ô, porca cheirosa. Ai, mano, passa muito perfume nessa tua igreja aí, viu? Eu vou te denunciar. Tchau, filho. Tô pregando a Bíblia, tu não é crente? Ai, tá aí quem fica na paz, né, mano? Não sou tu não, que só grita as coisas pelo outro lado das paredes, não. Sou tu não, daqui eu dou a cara. Sou como esses veste calça aí que fica gritando, panelaço. Ai, você é o quê? Vamos te denunciar pro ministério. Vai.
Mas você não vê. Quando passa pela gente na rua, não sou esse tipo de gente. Tá aqui na minha página. Que minha cara é Messias Souza. Moro na Travessa 3 de Agosto, número 46, bairro Vila União. Alguns dizem que é aeroporto aqui, né? Me congrego em uma Assembleia de Deus, Lagoa do Apaia 2, Ministério Templo Central. Fortaleza, aqui, por lado aqui do Vila União, Lagoa do Apaia. Eu moro aqui. Messias, que é o número do meu CPF. Eu não decoro não, mas se tu quiser eu pego lá o meu número do meu CPF pra tu ver. Eu me exponho. Por isso que às vezes eu apanho, né? É engraçado, né, irmão? Essa igreja aqui, irmão, era cheirosa. Era rica. Tem gente que sente nojo de pobre, né? Tem gente que tem nojo de pobre, né? Tem um nojo de pobre. Tinha um personagem do Chico Anísio, era o Justo Veríssimo. Eu quero que pobre se exploda. Eu quero que pobre se exploda. Eu estou aqui com um projeto para acabar com todos os pobres do Brasil. Aí qual é, doutor Justo Veríssimo? Vou pegar tudinho, botar no navio, botar no mar, jogar uma bomba, explodir, matar tudinho afogado. Era o Justo Veríssimo, um personagem do humorista cearense que já morreu, Chico Anísio. Tem um quadro do programa dele, né? Chico Anísio Show, anos 80, né? É o Justo Veríssimo, tinha um bigode igual ao do Hitler. Que ele dizia, era um político, estou com um projeto para acabar com todos os pobres do Brasil. Aí o cara perguntava, qual é o projeto, doutor Justo Veríssimo? Ele, vou pegar todos os pobres, colocar dentro de um barco, botar no mar e soltar um torpedo, afundar o mar, vou matar tudo e afogar. Tem nojo de pobre, né? Jesus tem nojo, é de crente morno. Não sabe o que quer. Não sabe se agrada à esquerda, não sabe se agrada à direita. Eu não sou esquerda nem direita. Eu nem sou ovelha, nem sou bode. Eu sou coluna do meio. Tenho que agradar os bodes também, né? Porque os bodes estão no poder. Quem tá mandando é os bodes. Quem tá mandando é os bodes. É o bode que manda. O bode de Mendes, né? O bode de Mendes. Depois procurei a respeito do bode de Mendes. Quem manda é o bode. Então eu não posso contrariar o pessoal do bode, né? Não vou me matar, vou me enlouquecer o pessoal do bode. Vai me enlouquecer. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, nada sinto falta. E não sabe que tu é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, né? Nessa igreja aqui, Apocalipse 3, 17, ela estava se achando a bambambam. A igreja aqui de Laodiceia prosperou muito. A igreja lá, irmão, na igreja de Laodiceia, não tinha servente de pedreiro, não tinha assalariado, só tinha a nata da sociedade. Aí ele chegou a um ponto que eles disseram, rapaz, aqui tá todo mundo abençoado. Aqui nós estamos arrasando. Não somos como aquela outra igreja vizinha, que lá só tinha pobre, não. Aqui ninguém chega de ônibus, não, nem de Uber, que cada um tem seu carro. No mínimo, aqui é uma Toyota Hilux. Que ninguém chega de Fusquinha, velho, de Fusquinha no 83, não. Que todo mundo, tá entendendo? Aqui membro que anda de ônibus não sobe nesse altar, não. Aqui é só barão. Estavam se achando. Aí sabe o que Jesus disse? Quer dizer que vocês se acham danadão só porque vocês enricaram? Sabe o que eu penso de vocês? Vocês, do ponto de vista humano, vocês estão, mano, por cima da carne seca. Mas do meu ponto de vista, sabe o que é que vocês são? Pobre, miserável, cego e nu. Irmão, eu sei que ser elogiado é bom demais, né? Você passar, olha, mano, o irmão aí, ele é o cara mais poderoso aqui do estado. Ele manda em tudo, né? A mãe, às vezes, tem uma filha solteira, e mãe e pai quer o melhor para os seus filhos, né? A mãe e o pai quer o melhor para os seus filhos. Tem uma filha solteira, aí vê o filho ali do irmão ali que tem alguma coisa na vida, e minha filha, vai lá, minha filha, tem alguma coisa. Aí a menina, e fulano, não tem nada não. Vai lá ele se encoste nele. Aí a menina, não mãe, e o fulano? Ele não tem nada não, minha filha, tem nada na vida não. Assim, vai lá no fulano, que fulano o pai dele ele tem. Né? Você sabe essas pessoas que são assim? Né? Eu me lembrei agora de um quadro que tinha no Fantástico, que tinha uma mãe que ela era tão interesseira, que ela botou a filha dela pra casar com o cara à força por causa de uma geladeira. Eu me lembro, tinha um quadro, era A Vida Como Ela É. Era um quadro que passava no Fantástico antigamente. Aí tinha uma mãe que era tão interesseira que botou a filha dela, deu a filha dela em casamento pro cara por causa de uma geladeira. Me lembrei disso agora. Aí existem essas pessoas, né, que todo mundo quer se encostar, todo mundo quer ficar perto. Tudo bem?
do ponto de vista humano, estão por cima da carne seca. Mas do ponto de vista de Deus, Jesus olha e diz: Pai, para mim você é um pobre, miserável, cego e nu. Então, meu filho, não se preocupe somente com o que o homem pensa de você, não. Se preocupe também com o que Deus pensa de você. Que nós temos essa falha. A gente está preocupado somente com o que as pessoas pensam da gente. Mas o que Jesus pensa da gente, a gente não está nem aí. Está entendendo? A Bíblia diz que essa igreja de Laodiceia aqui, Apocalipse, capítulo 3, o versículo 17, era uma igreja que tinha prosperado. Ó. A igreja tinha enricado. Aí chegou o ponto que a igreja disse: rapaz, nós aqui somos ricos, aqui não estamos sentindo, não está faltando nada. Aqui não tem miséria não. Aí Jesus olha, a Bíblia assim diz, né? Apocalipse 3,17, e diz: quer dizer que vocês estão se achando danadão só porque vocês enricaram? Diz uma coisa aqui a respeito de vocês: vocês são pobres, miseráveis, cegos e nu. Né, irmão? Não adianta. Diante dos homens, eu e você temos um bom status, e diante de Deus, nós sermos reprovados. Só que hoje nas igrejas nós estamos com uma inversão de valores tão grande, né, irmão? A frieza espiritual, ela fez com que a gente invertesse os valores. Às vezes o cara é humilde, mas é um homem de Deus. Mas do ponto de vista de alguns, ele é um desafortunado, né? Aí já tem aquela pessoa que porque tem alguma coisa, a gente acha que não, é de Deus. O cara diante de Deus não é ninguém, mano. E a gente só se preocupa com o que as pessoas pensam da gente, tem que se preocupar também com o que Deus pensa da gente. Messias, o que tu está fazendo? Eu estou fazendo uma reflexão bíblica. Nós não estamos somente lendo o texto bíblico, a gente também está parando para meditar no texto. E para poder tu entender os valores do reino, tu tem que ser convertido. Porque se tu não se converter, o que eu estou falando aqui é perda de tempo, idiotice, babaquice, cafonice, é brega, falta de visão, né? E o texto aqui vai dizer, ó: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, veste branca para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Essa igreja aqui diante de Deus, ela estava nua, tinha nada, né? E que unja os olhos com colírio para que veja. A igreja tinha cegado, irmão. A prosperidade tirou a visão da igreja de Laodiceia, irmão. A prosperidade é muito bom. Pensa no negócio bom, é prosperidade. Esses dinheiro não... Ai, Messias, tu vai dizer que dinheiro não é bom, é? Não, o dinheiro é bom, cara. Você, hipócrita, esse ponto de abrir a boca e dizer que dinheiro não presta. Sou doido, não. O dinheiro é bom. Às vezes você está precisando fazer uma reforma na casa. Uma coisa simples, como por exemplo, um celular, né? Às vezes o celular quebra. Mesmo um celularzinho baratinho mesmo de 1.200, 1.300, você não vai comprar sem dinheiro, né? Então o dinheiro é bom. Agora você só não pode deixar com que o dinheiro venha dominar a tua vida. Para você não chegar ao ponto da igreja de Laodiceia. Prosperou tanto, o sucesso subiu tanto a cabeça que a igreja perdeu. Bom dia, Jean. Jean é um amigo meu lá do trabalho, né? Bom dia, Jean. Você não pode deixar, nós não podemos deixar com que a prosperidade venha tirar a nossa visão de reino. Porque existem muitas pessoas que depois que alcançam um certo grau de prosperidade na vida, perdem a visão de Deus. E muitas vezes a perda dessa visão, ela é refletida no conteúdo das nossas mensagens. Eu já falei tantas vezes aqui, né? Que um dos grandes sinais de que uma igreja esfriou é que essa igreja não prega mais a respeito da volta de Jesus. Um dos sinais que mostram que uma igreja, um ministério, uma comunidade esfriou, essa igreja não tem mais o mínimo interesse, não faz mais parte da agenda dessa igreja. Irmão, fala a respeito da volta de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Igreja que obedece à agenda do Estado, para mim não é mais igreja não, virou seita. Vou ser bem claro. Pastor de igreja, vou ser bem claro. Depois vocês podem se juntar para me dar uma surra. Pastor de igreja que a vibe espiritual dele não faz mais ele pregar a respeito da volta de Jesus por rebanho. Essa igreja não é mais igreja não, virou seita. Virou seita. Está obedecendo à agenda do Estado. Porque como eu falei no começo da reflexão, não somente o pastor, mas também o obreiro auxiliar,
o diácono, a diaconisa, aqueles e aquelas que têm a ocupação de pregar a mensagem, a partir do momento que eles não estão mais despertando ninguém para a importância que existe nessa mensagem, Jesus está voltando, eles estão obedecendo a um agente. Serra virou foi seita. A gente só não fez foi abrir a boca e dizer. Viramos seita. Só está obedecendo a agenda do Estado. E triste, irmão, se esse Estado onde tu tá, a política for política anticristã. Porque quem está na frente não pode se queimar com os cabeças do Estado, não. Antigamente eram os padres que me pegavam uma 12 e davam um tiro na gente. Eles podem boicotar a vida até de um líder. Processar o obreiro. Pegar um trecho de uma pregação de um pastor, fazer um corte. Fazer uma presepada com a vida do pastor na internet. Uma agenda, né? O que é uma agenda, Messias? Eu vou repetir. Este mundo jaz no maligno. Primeira Epístola de João, capítulo 5, 19. Até a vinda do anticristo, no mundo espiritual, existe uma agenda a ser cumprida. Certas coisas têm que acontecer até a chegada do anticristo. Um só governo, uma só moeda, uma só religião. E a igreja, quando não se toca, perde a sensibilidade. Nós estamos de forma inconsciente obedecendo essa agenda. Como eu falei, pregador foi chamado para despertar, não foi para botar o povo para dormir, não. Aí o que é que eu estou fazendo contigo? Eu estou botando tu para dormir. Dorme, bênção. Jesus não vai voltar agora, não. Precisa se converter, não. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Mamãe foi à feira, papai foi trabalhar. Dorme. Virgem Nécia. Aí a Virgem Nécia acorda. Eu vou me levantar para comprar mais azeite, que Jesus está voltando. Se eu tivesse azeite na lamparina, não subo no arrebatamento, não. Aí o pregador: dorme mais um pouquinho, não se preocupe. Deus não quer você preocupada com essas coisas. Pode dormir, minha mãe, minha filha, dorme. Aí a ovelha, aí a Virgem Nécia: não, mas a Bíblia diz que eu tenho que comprar mais azeite. Se eu não tiver azeite de reserva, eu não subo no arrebatamento. Eu tenho que buscar o Espírito Santo. Aí o pregador: não precisa disso. Deus vai te abençoar, mesmo tu dormindo no sono espiritual. Não é despertamento, não, irmão. É adormecimento. Venha nesta noite participar do grande adormecimento. Isso não é despertamento, não, irmão. E os pregadores que pregam despertamento estão tudo sendo excluídos, ó. Por quê? Porque eu não preencho o pré-requisito para fazer parte da tua agenda. Tu tem que obedecer uma agenda e ao invés de eu te ajudar, eu estou te atrapalhando. Não tem que obedecer a agenda do Estado, né? Até a chegada do anticristo. Eu não estou contribuindo com a obediência da agenda. Eu estou atrapalhando. Por isso que eu não posso ser encaixado. Não tem encaixe para o Messias aqui. O Messias é inconveniente. Por quê? Porque ele é solteiro, mora só e ganha pouco? É porque ele é solteiro? Nunca foi casado? Mora só e ganha pouco? Não, é por causa das coisas que ele fala. Está atrapalhando a gente. O Messias só serve para atrapalhar. Que ele não obedece à agenda? Não, eu tenho uma agenda, como eu já falei. Está aqui a minha agenda. E eu estou dizendo bem direitinho o que vai acontecer até a vinda de Jesus. Olha o versículo aqui, ó. Repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. Apocalipse 3,19, ó. Apocalipse 3,19, ó. Mas isso aqui é Bíblia. Não é. O que está na minha Bíblia, está na do Padre, está de todos os evangélicos. Desse pregador que você muitas vezes vê na internet. Eu não estou pregando contra a internet, eu estou pregando a maneira errada com que muitos pregadores e pregadoras utilizam a internet. Olha o que o texto diz. Apocalipse 3,19. Jesus falando com a igreja aqui, ó. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Você, pois, zeloso e te arrepende. Então, nosso Deus, às vezes, ele dá uns puxetes de orelha na gente, mano. Na pregação. E o puxete de orelha que eu digo, não é no sentido do obreiro descer do púlpito e agredir alguém. Vai se converter, não? Vai. Sai daqui da minha igreja! Eu vou lhe dar um soco! Não, não é desse jeito. A repreensão cristã vem por meio da pregação. Onde eu chego para você e digo: deixa o Deus me usar.
e Deus te usa, chegar pro rebanho e dizer, gente, não é por aí não. Tem gente que pensa que é repreensão na pregação, é o caba lá do apontar o dedo pra tu e você não presta, tenha vergonha nessa sua cara, você aí, é por você mesmo que eu... Não é desse jeito. Repreensão acontece quando? Quando tu abre a Bíblia e tu expressa aquilo que está no texto bíblico e tu diz para a igreja, gente, não é por aqui não, gente. Isso é uma repreensão bíblica, mas tem que não gosta dessas coisas não. Tem que não gosta de repreensão. Não no sentido que eu falei, de você, do cara descer do púlpito de uma igreja, soltar o microfone e lá embaixo dar um soco em alguém. Eu vou lhe dar um soco, uma surra, porque você não se converte. Não é desse jeito não. O que é que a Bíblia diz? Nem por força violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. A repreensão que vem de Deus acontece quando o pregador e a pregadora abrem o texto bíblico e diz para a igreja, gente, cristianismo não é isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido. Você não está proibido de fazer isso, mas não faça não, porque tu é crente. É só que hoje ninguém pode mais pregar desse jeito, né? Ninguém pode pregar desse jeito. Irmão, e não é querendo ser pessimista não, viu? E uma coisa aqui pra você, ó. Vou falar uma coisa aqui pra você. Eu não falei pra você já, vou falar pela terceira vez, que existe uma agenda a ser cumprida. Você nem sabe, eu já falei. Tudo isso que tá acontecendo aí, irmãos, ó. Chega um empresário, aí quer tipo, não, vamos criar aqui um novo sistema único de crédito. Não vai ser mais dinheiro vivo, nem moeda. Vai ser um chip na mão direita ou na testa, um só governo, uma só religião, vamos globalizar as coisas. Isso aí é uma agenda. Isso aí é uma agenda. E o negócio vai piorar em que sentido? É que conforme essa agenda ela vai se concluindo e vai se aproximando da volta do anticristo, pregações como a nossa, minha, cada vez que passa vão se tornar mais escassas. Vai ser escasso. Vai se tornar escasso. E os que insistirem em pregar do jeito que eu estou pregando, pegar o texto bíblico, aplicar, falar, ensinar, vão ser ojerizados, perseguidos, boicotados, de forma velada vão ser perseguidos, expulsos do ministério. Por quê? Porque tanto a liderança como a membresia não estão preocupados em pelo que a Bíblia diz, mas sim estarem encaixados na agenda do Estado. O versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então veja que essa igreja aqui, olha para tu ver como é que é interessante. Apocalipse 3, 20. Jesus vai se dirigir a essa igreja e vai dizer, gente, estou batendo na porta de vocês, gente. Se alguém abrir a porta do coração, se alguém abrir a porta aí, eu vou entrar para ficar com vocês. Vai ser uma festa, a gente vai cear, a gente vai estar em comunhão. Irmão, quem foi que fechou a porta para Jesus aqui? Quem foi? Foi descrente? Foi maçom? Foi macumbeiro? Foi idólatra? Foi não, sabe quem foi? Foi uma igreja. Irmão, tem momento na nossa vida que nós somos o maior impedimento para a obra de Deus em nossa vida. A gente fecha a porta para Deus. Às vezes Deus quer entrar na porta daí, quer entrar na igreja, mas a gente não deixa. Nós criamos toda uma situação para deixar Jesus de fora. E eu vou dar um exemplo de como hoje Jesus está sendo expulso de muitos templos. É quando a gente não quer mais ver a pregação genuína do Evangelho. Quando você está num templo e você não quer mais ouvir a sã doutrina, você, de uma certa forma, está expulsando Jesus da igreja. Porque se eu não quero ouvir as palavras da pessoa, eu também não quero a pessoa. Os verdadeiros representantes da sã doutrina, que vieram chamados para despertar, os atalaias que sobem no muro e tocam a trombeta, a gente está silenciando. Isso é uma maneira de expulsar Jesus. Porque se eu não quero as palavras de Jesus, eu também não quero ele. Mas, como eu falei, muitos de nós hoje não estamos
mas, eu vou usar aqui a expressão, sendo impactados pela verdade do Evangelho. Por quê? Por quê? Porque parece que é um tipo de uma dislexia. Tu sabe o que é dislexia? Dislexia é quando você lê o texto, mas você não entende. Você lê o texto e até só letra, mas você não entende. Do mesmo jeito, são muitas pessoas hoje. Lê o texto, mas aquilo ali parece que não... Você lê o texto, ó, eis que eu estou à porta e bato. Mas o negócio, tu não medita na verdade. Aquilo não desce no teu coração, porque tu não está entendendo. Então, quando eu prego isso, o que eu estou pregando hoje, e a pessoa não entende o valor e o peso do texto das Sagradas Escrituras, a pessoa não vê uma verdade que está sendo ministrada. O que é que a pessoa vê? Um antipático pregando. Quando você não entende o texto bíblico, você não recebe o que eu estou pregando. Por quê? Porque você não está vendo o texto, você está vendo um antipático pregando. Irmão, eu vou ser bem sincero para vocês, sabe? Entenda como desabafo. De 2017 para cá eu perdi muita coisa, sabe? Deixa eu abrir um parênteses para dizer uma coisa. Perdi a minha mãe, Dona Antônia Souza. Agora em maio, eu tive um problema de coluna, sabe? Eu me restabeleci. Não estou 100%, mas eu me restabeleci a comparado do que eu estava. Eu melhorei muito. Esse que vos falo, o Messias. Cara, então eu perdi muita coisa, sabe? Eu perdi muita coisa. Então quando você perde muita coisa, você acaba ficando uma palavra meio que destemido, sabe? Você fica assim, poxa, eu já perdi minha mãe, não tenho amigos, minha saúde eu perdi, cheguei a pensar até bobagem, fala, meu Deus, será que agora eu... né? Então você fica meio destemido, ao ponto de alguém chegar pra você e dizer, Messias, se tu continuar pregando o que tu tá pregando, nessa igreja tu não entra mais. Sabe o que eu penso? Eu posso estar até dando um mau exemplo nesse momento, sabe? Tô nem aí. Eu não quero, sabe o que é? É perder a presença do Deus que eu sirvo. Eu não quero é perder a... Se Jesus foi expulso da igreja, quem somos nós para não chegar a uma situação de uma igreja abrir a boca e dizer, eu não quero você aqui? Jesus foi expulso, quem sou eu? Ah, parou para pensar nisso. Jesus que é Jesus, meu filho, ele não entra em todo canto. Tem até a música do Mundão que diz aí, né? Que o cara era pedreiro, aí olhou pro prédio. É uma música de versão, uma música católica que até gospelizaram, né? Transformaram em gospel, né? Que o cara tá vendo aquele prédio, moço, ajudei a levantar. Tá vendo aquela escola, moço, eu também trabalhei lá, né? O cara fala do prédio, pá, fala do colégio que ele construiu, que a filha dele não tinha direito a estudar porque era pobre. Ele foi para a igreja. Aí Jesus dá uma lição de moral nele, dizendo assim, meu filho, larga de ser besta, que eu fiz tudo isso, né, em toda a casa que eu entro. Sabe que existe um fundo de verdade nessa música desse sujeito aí? Se nem Jesus que é Jesus em todo canto, eu vou me entristecer porque alguém tá premeditando a minha saída? Você acha que eu vou me entristecer se existe alguém premeditando a minha expulsão de um determinado ambiente religioso? Você acha que eu tô... Não, agora eu vou deixar de ser crente. Meu filho, eu acho que eu já dei provas demais que a minha fé está em Cristo, não está no homem. Se alguém está premeditando aí, já preparando até uma maldadezinha, né? Um susto. Se nem Jesus entrou em todo canto, meu filho, quem sou eu para ficar chateado de eu não entrar em todo canto? De alguém já está até premeditando a minha saída. Bora ver se ele continua aqui. Igual uma vez chegou num canto e soltou uma indireta para mim. Cuidado para você não se queimar. Cuidado para você não se queimar. Cuidado para você não se queimar. Glória a Deus, né, meu filho? Desse jeito, né? Essa é a unção que tá te acompanhando, né? Cuidado para você não se... Como é? Cuidado para tu não se machucar. Ah, viu esse corinho já? Eu nem sabia que existia esse corinho aí. Cuidado para tu não se machucar. Cuidado para tu não se machucar. Esse tipo de obreiro aí tá enquadrado naquela classe de obreiro que tem um comentarista nosso da EBD. É o menino, acho que é o Josiel Gomes, é um moreninho.
Ele disse que foi chamar uns obreiros para resolver um problema com ele, o negócio estava acontecendo. Aí quando ele bateu aqui sem querer aqui no irmão, ele sentiu um negócio assim aqui por dentro do paletó dele. Diz aí o que é que era. Não era um revólver. Pula para o próximo versículo, Messias. Eis que estou à porta e bato. Já falei. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu me assentei no meu Pai e no trono. Tudo bem? Eu exagero um pouco, mas eu estou seguindo aqui a risca o que o texto diz. Nada do que eu estou falando aqui está fugindo dos padrões da palavra de Deus. Nem o pessoal da CGADB, se eu fosse alguém para chamar a atenção dos grandões, né? Nem o pessoal da Convenção Geral das Assembleias de Deus teria a ousadia de abrir a boca e me chamar de herege, irmão. Ó, nem o pessoal grandão da Convenção Geral das Assembleias de Deus teria a ousadia de abrir a boca e dizer: rapaz, esse rapaz está pregando heresia. Quanto mais um Zé Mané. Não sabe nem trabalhar com a ferramenta dele. Tem muita gente por aí, irmão. Tem muito obreiro que está igual o carpinteiro que não sabe segurar no serrote e o pedreiro que não sabe segurar numa colher. Fica querendo julgar a gente. Nem o pessoal grandão da CGADB teria, eu estou consciente disso, não que eu esteja chamando a atenção desse pessoal, de olhar para mim e dizer: tá falando besteira. Irmão, tudo que eu estou pregando aqui, irmão, apesar do meu jeito, né? Esse meu jeito muito claro, incisivo e direto de ser, eu não estou falando nada fora dos padrões da palavra, não, irmão. Olha o que é que o texto vai dizer. Eu estou consciente disso, estou doido não. Ao que vencer, ele considerei que se assente comigo no meu trono. Então, irmão, tem uma promessa aqui, né? Apocalipse 3:21, né? Ao que vencer, né? Em cada uma das 7 igrejas você vai ver essa promessa. Ao que vencer. Deus tem promessas para quem persevera. A vitória é para quem persevera, meu filho. Morar no céu. Tem que perseverar, meu querido, minha querida. Viu? Eu vou falar para você, eu sei que não é fácil. Tem gente que ao invés de querer ajudar, está querendo atrapalhar. A Bíblia diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu estou aqui pregando, eu estou na situação de um corredor que está correndo no estádio. A Bíblia compara o obreiro, a obreira, o membro de igreja, o cristão, a cristã, com um corredor, um atleta que está correndo no estádio. E na arquibancada tem várias testemunhas. Irmão, tem testemunha que está torcendo, dizendo: vai lá, Messias, tu vai conseguir, Messias. E do outro lado já tem testemunha que está assim, ó: tu vai se desviar, ninguém gosta de tu, tu vai perder teu emprego, tu vai morrer doente, tu vai cair prostrado. Sabia? A Bíblia diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A Bíblia compara eu e você, sabe com o quê? Com um corredor que está no estádio e na arquibancada está cheio de testemunhas. É você correndo e as testemunhas ali na arquibancada. Uns estão dizendo assim, ó: Deus vai te abençoar, continua, não abandona. Não abandona o arado. Continua falando a verdade. Vai ter gente assim na arquibancada. E do outro lado vai ter gente dizendo assim, ó: ninguém gosta de tu. Tu ainda está nessa igreja de teimoso que tu é. Aqui ninguém te quer não. Tu vai perder teu emprego, animal. Tu vai morrer doente, sozinho. Tu vai desistir. Se amanhã tu insistir em voltar para aquela igreja, nós vamos preparar tu vamos te dar um susto, tu vai morrer do coração. Pensa que isso é mentira que eu estou pregando? Irmão, quem está fazendo a obra de Deus é comparado com um corredor que está no estádio, cercado de uma grande nuvem de testemunhas. E na arquibancada vai ter gente torcendo por você, dizendo: continua dessa força, Deus vai te abençoar. Insista em pregar a verdade. Do outro lado: vai morrer, desgraçado. Nós vamos te caluniar. Vamos jogar teu nome na lama. Vamos criar uma situação que pastor nenhum mais no nosso estado vai te dar crédito. Vai morrer prostrado numa cama sozinho. Eu não sei o que é isso, né? Eu não sei. Eu não sei o que é isso, né? Eu não sei o que é isso. Tá cercado de uma nuvem de testemunhas que 24 horas no pé do muro da minha casa, budejando, murmurando, dizendo: tu vai se dar mal, viu? Cantando o corinho: cuidado pra tu não se machucar. Cuidado pra tu não se machucar.
de para poder tu receber a bênção de Deus, tu tem que parar de ouvir esses que estão rogando praga na tua vida e se ligar em Jesus, irmão. A carreira que nos está proposta. Eu sei o que é isso aí, irmão. Eu escuto mais a galera do contra. Eu, como esse corredor que eu acabei de falar, as vozes que eu mais escuto são da galera do contra. Quando eles não estão ameaçando, as testemunhas da arquibancada estão cantando esse corinho. Cuidado pra tu não se machucar. Cuidado pra tu não se machucar. Corinho de fogo, né? Cuidado pra tu não se machucar. Cuidado pra tu não se machucar. E a Bíblia diz que a promessa é pra quem? É pra quem ouve essas vozes de ameaça e coação e desiste? Ou é pra quem continua correndo? É pra o que vencer? Agora eu vou dizer, tá erradamente enganado quem pensa que eu estou de olho em cargo de igreja. Ele quer ser pastor, eu quero não. Eu sou pregador, meu filho. Faça como uma pessoa falou a meu respeito. Uma pessoa me criticou, vou encerrar. Uma pessoa me criticou essa semana, mas só que essa crítica pra mim foi me cheirou a elogio. Sabe o que essa pessoa disse comigo? Messias, tu sabe o que é que mais irrita na gente em tu? É o que é? Esse teu tanto faz como tanto fez. Tu não faz questão de nada, tu não quer nada, A gente nota que tu é tudo na tua vida é um grande tanto faz como tanto fez. Tem gente por aí não, tem gente que mata por R$1. Tem gente que mata por uma banana. Deus me livre, tem gente que por uma banana, meu filho, tem gente que mata os outros. E eu não. É o pessoal. Fala o que faz é o pessoal, mas você sabe o que é que irrita a gente? É esse teu tanto faz como tanto fez. Tanto faz estar lá em cima como tá lá embaixo. Tanto faz te gostar como não gostar. Tu não corre atrás de ninguém. É isso que maltrata, sabia? Mas por quê? Porque isso irrita as pessoas. Aí o cara me criticou nesse sentido, sabe? Porque eu... Aí ele disse que se irrita as pessoas. Esse meu tanto faz como tanto fez. Tanto faz estar sendo honrado como não tá. Tanto faz falar a verdade pra mim como mentirem. Pelo contrário, irmão, eu tô orando pra Deus tirar de mim. Eu tô orando pra Deus tirar de mim uma coisa que tá acontecendo que isso não é de Deus, não. Eu vou reconhecer. O que é? É esse meu prazer sádico em ver as pessoas se contradizendo. Irmão, isso não é de Deus, não, é? Eu tenho um prazer sádico. De que isso? Não é de mim, não. Isso não é de Deus, não. Eu reconheço. Jesus tira isso de mim. Aí Jesus, o que é, meu filho? Esse meu prazer sádico, Jesus, de ver a pessoa dizer uma coisa e fazer outra. Aí eu fico só assim. Eu dou aquele meu sorrisinho cínico, sabe assim? Um prazerzinho sádico, né? De ver a pessoa dizer uma coisa e viver outra totalmente diferente. Aí o cara disse que se incomoda. Esse meu tanto faz como tanto fez. Tanto faz estar lá em cima como tá lá embaixo. A pessoa chegar pra mim e dizer: Messias, infelizmente a partir de hoje você não pode mais fazer parte do ministério. Vai sentar lá no último banco. Sinceramente, tô nem aí. Você tira o paletó do Messias. Você tira a gravata do Messias. Você tira até mesmo a cadeira no púlpito da igreja do Messias. Tira o Messias. Mas tem uma coisa que só tira de mim se eu quiser. Sabe o que é? É a unção que Deus colocou na minha vida. Isso aí, meu filho, você não tem poder para tirar, não. A pregação do rebelde. Para encerrar, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, encerrando, meu filho, cada uma das cartas às 7 igrejas vai encerrar com uma alternativa. Tu tem uma alternativa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu filho, neste mundo a gente vai ter 3 vozes. Vai ter a voz do homem. O homem fala, o homem diz, o homem inventa, o homem discursa, o homem dá ordem. E você sabe que é o homem que está falando quando? Quando ele está falando uma coisa, tu vai para a Bíblia, tem nada a ver com a Bíblia. Tem a terceira opção, o cão. O cão fica soprando nos teus ouvidos, né? Para tua vida. Desiste de tudo.
cão é tipo o Roberto Carlos, né? O cão desiste de tudo, ninguém gosta de tudo, miserável. Tem gente, irmão, que já falou pra mim, disse. Eu acho que isso aí não era nem o cão, não era gente, era o cão usando gente. A pessoa sentiu aquela coisa estranha, sabe? Irmão, ó, vigia, viu, irmão? Vigia. Vigia. O diabo chegar ao ponto de chegar no ouvido da pessoa e dizer: ninguém te ama, bota a corda no pescoço. Vizinho não gosta de tudo. Igreja só tem mentira. Teu pastor te odeia. Aquela armação foi que mandou. Te suicida lá no teu trabalho. A tua patroa também não gosta de tu. Te suicida. Tu pensa que o diabo não trabalha desse jeito, não? Tu tem 3 alternativas nessa manhã: ouvir a voz do homem, ouvir a voz do diabo, que vem com mensagem pesada, viu? Pra querer te botar uma depressão. Ou ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O Messias não tem a mínima experiência na vida espiritual para dar dando moral para ninguém. Tem, meu filho? Meu filho, eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi todas as vozes. Eu já ouvi vozes, hoje está muito escasso, de pessoas dizendo: Messias, Deus é contigo. Tu tem chamada no ministério. Já ouvi muitas vozes dizendo: vai se... E hoje eu ainda escuto, viu? A arquibancada do contra: vai se dar mal. Vai morrer. Ninguém na tua igreja gosta de tu. Eles também estão apoiando a gente. Os teus irmãos estão apoiando aqui a gente nessa perseguição. Até o teu pastor está envolvido. Aqui o teu pastor está sabendo de tudo, Messias. Ele está sabendo desse negócio que está acontecendo nesse quintal. Ele é a esposa dela, ele está sabendo de tudo. É para te deixar triste, Messias. Tu vai perder teu amigo até pro teu trabalho, Messias, dizendo: demite ele, despede ele. Irmão, é a experiência de quem já passou por tudo isso. Veneno em mim, ô dona cobra, funciona mais não, inventa outra coisa. Esse teu veneno em mim não faz mais efeito não. E também já ouvi a terceira opção. De quem? O Espírito Santo de Deus. Ontem ele falou comigo. Já estava com tempo que ele não falava. Não no sentido de tipo, Deus todo dia fala com a gente, mas ontem, como ele falou claro comigo ao ponto de me fazer chorar, e eu não vou dizer em que momento do dia foi, só para encerrar. Menino, Deus falou comigo tão forte ontem comigo. Deus falou tão forte comigo ontem, eu não vou dizer em que momento do dia foi que eu chorei. Deus falando que Deus tinha um chamado na minha vida. E eu, mas Messias, tu não sabe que tu prega. Precisava Deus falar. Mas Messias, tu não já sabe que tu é um pregador. Precisava Deus falar contigo. Só, meu filho, que tem momento na nossa vida que é tanta luta, que a gente desacredita de tudo. A gente fica tipo, sabe? Aí Deus falou: você foi chamado para o santo ministério. Fui eu que te separei. Fui eu que te chamei. Não troque a tua bênção por nada. Deus falou comigo tão forte que eu chorei, irmão. Eu optei por o quê? Tem um negócio, eu escolhi esperar, né? Não é um movimento. Escolhi esperar, eu escolhi ouvir Deus. O homem falha, o cão continua inventando as conversas dele. Pode continuar com a estratégia do cão aí. Meu filho, vocês podem me ver, ó, prostrado. O prostrado que eu digo é doente, enfermo, pode acontecer. Até Eliseu, o profeta, adoeceu. Você pode me ver doente, baqueado. Mas pode ter certeza que 2 coisas vocês não vão ver, não. Sabe o que é? O Messias com uma corda no pescoço, se suicidando. Pode continuar, viu, com essa perseguição. Você aí, dona Maria, que diz que é evangélica, mas é idólatra, macumbeira, maçônica. Pode continuar. Dois prazeres vocês não vão ter nessa vida. É de ver o Messias se suicidando e nem o Messias desviado. Por quê? Que eu sou bonzinho? Não. Sou melhor do que ninguém, não. Eu apenas optei por ouvir o quê? O Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. A gente trouxe uma mensagem aqui, né? Carregada de certas verdades contundentes. Igreja de Laodiceia,
Deixa eu caçar aqui de novo o texto. Né? Apocalipse 3, do 14 ao 22, viu? Encerrou com esse convite, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então eu vou só encerrar essa mensagem dizendo para você o seguinte: você que faz parte das testemunhas que estão torcendo contra a minha vida e estão nessa campanha, você pode até um dia me ver enfermo, porque isso pode acontecer, ao ponto de eu estar ali na cama ali, né? Isso pode acontecer, mas tem uma coisa que você não vai ter o prazer de ver, viu? Vocês que estão envolvidos nessa campanha de perseguição, famílias de Deus, sabe o que é você aí? É me ver me suicidando. Esse prazer você nunca vai ter. E segundo, desviado, para você ter o prazer de abrir a boca e dizer: eu sabia que uma hora ele saia da igreja. Repetindo, eu posso até mudar de congregação, de ministério, mas de Senhor eu nunca mudo. Eu mudo de congregação, mudo de ministério, mas de Senhor eu não mudo não. Porque Deus me chamou, e ontem eu tive certeza que no dia que eu estiver desanimado, Ele vai me levantar pela mão e vai me segurar de novo. Amém? Encerrando. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Irmão, cristianismo é isso, viu? Cristianismo também é pensar, cara. Eu acho que é por isso que hoje o nosso cristianismo hoje, a cristandade está tão fraca. Que a gente não lida mais com essas coisas do dia a dia, que às vezes acontecem, os problemas, né? Os embates, as perseguições. A gente não está mais, a palavra condicionado a passar por essas coisas. Talvez por culpa de muitos pregadores e pregadoras que, né, não tem mais essa preocupação em estar passando experiência da vida real para a membresia se manter de pé. Né? Tchau.